deve ser encarada? Muita gente encarando de uma maneira mais tranquila, porque teoricamente os casos têm se apresentado mais leves, mas já foi registrada inclusive uma morte aqui confirmada da variante Ômicron no Brasil. E se na sua avaliação seria necessário alguma medida mais restritiva, fechamento, que as grandes cidades pelo menos ainda não demonstram adotar? Vamos lá, Diego. Então vamos com calma. A primeira coisa é, os casos estão bombando não só no Brasil, no mundo todo. Por quê? Porque a Omicron é incrivelmente mais transmissível. As primeiras vezes que apareceram os gráficos da Omicron, eu me lembro que eu fiz a comparação que a curva parecia o lançamento de um foguete, de tão vertical que era. E isso está se confirmando. Infelizmente, nós estamos lidando com uma variante que vai infectar muita gente muito rápido. Agora, o outro lado da história também está se confirmando, que ela é uma variante bem menos agressiva do que as versões anteriores do vírus, especialmente entre não vacinados. É muito raro a gente observar um quadro grave entre pessoas vacinadas. Então, parece que é uma variante que vai infectar muita gente. Claro que infectando muita gente vai aumentar a hospitalização e até óbito, mas talvez não na proporção que a gente observou durante os primeiros meses do ano passado. E aí vem a pergunta: o que pode ser feito? Na minha percepção, nesse momento, a gente já estava falando em abandonar o uso das máscaras. Eu mesmo estava começando a falar nisso. Infelizmente, isso não dá para fazer agora. Então, máscara todo o tempo. Grandes aglomerações não é momento. Grandes aglomerações, nós estamos falando de eventos, shows, esporte, etc. Grandes aglomerações tem que esperar um pouco, mas acho que paramos por aí. Acho que não precisamos voltar a restrições muito mais severas, fechamento de comércio, etc. Não parece ser prioridade nesse momento. Então, com essas restrições, eu acho que a gente consegue lidar bem aí com a situação. Máscaras em locais abertos. Aqui em Brasília, por exemplo, está liberado na rua você não usar. Em alguns lugares, São Paulo, por exemplo, se não me engano, ainda é obrigatório o uso na rua. A gente deveria voltar, por exemplo, nesses lugares, como Brasília, que estão permitindo andar na rua sem máscara, voltar a usar máscara na rua. Essa transmissibilidade é maior por quê? O que faz essa transmissibilidade ser tão alta assim? Então, primeiro respondendo a tua pergunta, Kennedy, acho que sim, infelizmente, acho que deveríamos voltar a exigir o uso de máscara em todos os locais. Claro que talvez isso seja temporário, logo daqui a pouco a gente já pode abrir mão das máscaras nos ambientes abertos, mas nesse momento em que está bombando tanto o contágio, acho que deveriam ser exigidos. E aí, por que ela é mais transmissível? É a característica do vírus. Aí tem colegas da infectologia, da virologia, que entendem muito mais disso do que eu, mas na prática nós estamos lidando com uma variante que é muito transmissível. Os primeiros relatos na África do Sul, eles eram impressionantes, assim. Ela consegue infectar, tem algumas estimativas aí, 4 a 5 vezes mais do que a Delta. Pô, e a Delta, quando surgiu, já era muito mais transmissível que o vírus original. Então nós estamos falando de vamos imaginar um cenário hipotético. Se na primeira versão do vírus a pessoa ia numa festa e contagiava outros 3, na Delta ela ia numa festa e contagiava outros 10, na Ômicron eu acho que ela vai numa festa e contagia outros 50. Essa é a característica que torna a Ômicron tão perigosa. Perigosa sob o ponto de vista de transmissão, não necessariamente sob o ponto de vista de agressividade.